Se você atua no mercado B2B, ou seja, você vende para empresas e quer aumentar a sua taxa de fidelização, quer aumentar o seu valor de ticket médio e quer melhorar o seu LTV, o seu Lifetime Value, se não sabe, fica aqui no vídeo que eu vou explicar o que essa palavra é. Se tudo isso lhe interessa, fica por aí, vamos entrar no assunto. Mas afinal, o que são ou o que é essa tal de venda consultiva? A venda consultiva é aquela onde você sai do papel do vendedor que só fala sobre produto e serviço e passa a ser um vendedor que pensa e fala sobre o cliente. O seu foco na venda consultiva são os clientes. E depois de recolher a informação, a sua segunda ação, identificar e propor opções de ações que vão trazer maior eficiência na resolução dos desafios que o cliente lhe apresentou. Isso é venda consultiva. Foco no cliente. A venda consultiva é usualmente aplicada para as vendas B2B. B2B, que em inglês é business to business. Se traduzimos aqui em linguagem, tradução literal, seria empresas para empresas. Ou seja, se você vende para uma empresa, você está no mercado B2B. Exemplo, para ficar mais claro. Uma empresa que vende um ERP, uma empresa de tecnologia, que vende softwares, ou que vende serviços de desenvolvimento, de ajuda, de suporte. Se os seus serviços, se os seus produtos são para atender às necessidades de empresas, então você está no mercado B2B. Um incrível mercado, mas que tem muitas diferenças com os outros mercados. Vou destacar aqui algumas diferenças que existem, que são particularidades do mercado B2B. Primeiro, o tempo, o ciclo de compra é longo no B2B. Por quê? Porque as empresas, diferente de pessoas individuais a comprarem, têm vários stakeholders. Stakeholders são aquelas pessoas ou figuras interessadas no processo da compra. São várias. Para comprar, por exemplo, um ERP, para uma empresa poder validar essa compra, passa pelo financeiro, passa pelo consumidor final, que é a área que de facto vai usar o ERP que está a ser contratado, passa pela área de IT, que vai validar se tem integração com o sistema operativo da organização e outros detalhes técnicos, passa muitas vezes até pelo C-Level, né, que é o board ou direção geral, de acordo com cada empresa decide chamar. Então, essas particularidades fazem com que o ciclo de venda a nível B2B seja muito mais longo. Uma outra característica do B2B, o tipo de consumidor. São consumidores mais entendidos que usualmente, antes de efetuarem uma compra, pesquisam sobre ti. Por isso, trabalhe na sua marca para que eles consigam ter confiança. Tanto é que não é incomum este mercado ser muito gerido por referências, como o ticket médio do mercado B2B usualmente é alto. Isso faz com que as empresas tenham muito cuidado com o lugar onde vão investir o seu dinheiro. Daí que as referências contam, ok? Muitas vezes você chega a uma outra empresa porque ela pergunta a uma outra como foi o seu trabalho. Então, certifique-se de fazer o seu melhor para que seja mais fácil continuar a vender. Uma vez identificadas as características, as particularidades do mercado B2B, a próxima pergunta é: como é que eu faço para elevar os meus resultados? Como é que eu faço para vender mais? Como é que eu faço para fidelizar mais? Como é que eu faço para garantir que o meu cliente e empresa fique mais tempo como meu cliente? Vamos começar nos setores. Antes de eu começar nesses setores, não esquece, você está nesse momento do vídeo e até agora ainda não subscreveu o canal, não deu like, não compartilhou para ninguém ver, não faça isso, não vale crescer sozinho, tem que compartilhar e ativa o sininho, é importante para que você receba sempre notificações sobre isso. Para aumentar os seus resultados na venda B2B, você precisa de seguir alguns passos. Eu vou partilhar aqui 3, ok? Primeiro passo, conheça bem o seu perfil de cliente ideal. Parece o básico, mas se você não conhecer, vai ser mais difícil vender. Lembra que a venda consultiva é focada no cliente. Então você precisa de conhecer o seu cliente ponta a ponta. Você precisa conhecer o seu cliente melhor do que ele conhece a si mesmo, ok? É interessante você usar algum tipo de ferramenta que te permita mapear o teu cliente, né? Os desejos, gostos, objetivos, maiores desafios. Eu uso uma descrição do perfil, tem uma ferramenta para isso e que eu posso partilhar com vocês se vocês compartilharem muito esse vídeo, ok? Compartilhem porque se o vídeo tiver até 50 visualizações, eu coloco aqui um link para vocês baixarem gratuitamente a minha planilha, onde vocês vão conseguir mapear o vosso perfil de cliente ideal, ok? Avançando, depois de você conhecer bem o seu perfil de cliente ideal, vem o segundo passo, que é quando ele, depois de perceber o quão bem você o conhece, contrata-te. Contrata a tua empresa para que você preste os seus serviços ou venda os seus produtos.
Depende daquilo que é o seu core business. O segundo passo é você agregar valor. Garanta sempre que você vai agregar valor. O que é agregar valor no mundo B2B? É você dar além do que lhe foi pedido. É você sair do papel de vendedor e passar ao papel de parceiro, papel de consultor. Ou seja, você vai identificar aspectos e ações de melhoria que muitas vezes o seu próprio cliente ainda nem sequer identificou. Esse é o seu papel na venda B2B. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, quando nós prestamos consultoria ou formação aos nossos clientes, acontece de nós identificarmos que a solicitação foi uma, está a decorrer o treinamento, mas durante o treinamento nós identificamos que existem outras áreas que não foram convidadas, no caso, a empresa não solicitou que essas pessoas participassem do treinamento, mas nós identificamos que essas pessoas precisam de estar, porque as áreas estão muito interligadas. O que é que nós já chegamos a fazer? A convidar pelo menos uma pessoa da outra área, apesar da empresa não ter pago por isso, não ter dito, não ter sequer identificado que a outra área também poderia ser um ponto facilitador para que se consiga um resultado ainda maior. Nós já chegamos a convidar uma pessoa para participar de alguns módulos, de algumas sessões do treinamento, para garantir que os resultados sejam ainda superiores. Isso é venda consultiva. Não é apenas sobre vender, vender, vender. Não. É sobre agregar valor ao nosso cliente. Okay? Uma terceira ação que você pode fazer é a gestão de relacionamento. Se você quer aumentar, quer elevar o seu ticket médio, o seu LTV, que é o Lifetime Value, okay? O Lifetime Value é, em termos de tradução literal, é resultados ou valor ao longo do tempo. Se for tradução literal. Mas basicamente é quanto tempo um cliente fica contigo. E esse LTV usualmente está muito ligado ao CAC, que é o custo por aquisição do cliente, né? Que é o quanto eu invisto para conseguir ter um cliente. Se eu investir 100 mil kwanzas para conseguir adquirir esse cliente, não quer dizer que logo que esse cliente entrar eu vou reaver os meus 100 mil kwanzas. Muitas vezes é necessário ter um LTV positivo para que eu consiga ou estime ter o retorno do meu investimento ao fim de alguns meses, ao fim de alguns anos, ok? Dessa forma você vai ter uma boa relação entre o seu CAC e o LTV. Mas não tem como haver um LTV alto se você não investir no relacionamento. Não quer dizer que você não possa fazer as outras modalidades de marketing. Faça. Deve fazer, inclusive, por uma questão de construção de marca, ok? Mas é no marketing de relacionamento onde está o pote de ouro. É no marketing de relacionamento que você vai identificar novas oportunidades de negócio, porque à medida que você conversa com seu cliente, passa tempo com ele, você vai identificar outros aspectos, sem contar que ele vai criar um maior nível de confiança consigo. E a confiança gera maior abertura para que ele consiga partilhar consigo outros desafios. Que talvez no início ele tivesse algum receio ou vergonha de partilhar, mas agora ele confia no seu trabalho, porque você está a mostrar valor agregado, então ele vai partilhar consigo. Não deixe dinheiro na mesa. Fique atento. Portanto, se você tem o hábito de deixar de falar com seu cliente, fica o seu cliente um mês, 2 meses, sem ouvir a sua voz, sem receber um e-mail, sem receber uma mensagem, para com isso. Para com isso agora. Está errado. Isso está lá a fazer perder dinheiro, ok? Invista no relacionamento, ok? Atos simples para investir no relacionamento. Um boa tarde, não precisa ser cientista. É coisa muito simples. Manda um boa tarde para saber se está tudo bem. Se o seu cliente partilhou um link ou partilhou um artigo interessante, diga que gostou do artigo. Não vale ser mentiroso. Tem que ler um pouco o artigo. Não pode ter preguiça. Não é? Você quer vender, certo? Não tenha preguiça. Lê o artigo, o ponto que você de fato sentiu que faz sentido e que tem total nexo para ti, comenta. Eu li o seu artigo, gostei especialmente do parágrafo Y, onde você falou sobre isso. Ai, meu Deus, o seu cliente fica apaixonado por você. Não consegue superar, porque ninguém faz isso por ele. Mas você faz, porque você é um vendedor que está aqui subscrito no canal da sala, então sabe isso, por isso está diferenciado, tá bom? Vou deixar aqui uma última dica, só porque simpatizo convosco, são só três, é o que eu tinha prometido, mas vou dar uma extra, ok? Não mande jamais, entenda bem, especialmente se for a primeira vez, jamais mande uma proposta financeira por e-mail. Isso é panfletar. Vendedores de alto nível não panfletam os números. Sabes o que eles fazem? Eles agendam uma reunião da apresentação de proposta. Porque se você mandar por e-mail, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por todas as páginas que você, com muito sacrifício, alinhou e validou. Sabe aquelas palavras bonitas que você escolheu com a sua equipe? Ninguém vai ler. Absolutamente ninguém vai ler.
ele vai descer até a última página que é os aumentando fica o preço. Ele vai olhar para o preço e vai dizer, tá caro, não vou avançar. E acabou a tua relação daí para diante, ok? Fala a verdade. Não costuma acontecer isso. Depois você liga, ele já não atende. Você tenta mandar mensagem, ele diz que está ocupado. Eu sei que você passa por isso. Se você mandar por e-mail, você está vivendo isso. Para de sofrer. Marca uma reunião. Por quê? Porque na reunião você vai conseguir fazer uma venda consultiva, ok? Você já levantou os seus dados nas reuniões prévias e tudo mais, recolheste tudo bonitinho. Ok, eu vou trabalhar na proposta. Dia 15, às 7 horas, podemos agendar para eu lhe apresentar essa proposta? Agenda. No dia que você agendar, é que você apresenta. E antes de chegar no número é a última coisa a ser apresentada. Não cometa esse erro de chegar a dizer o preço e depois de dizer o preço explicar, porque as pessoas fazem isso. Ela diz o preço e depois explica por que ele está a cobrar isso. Já foi, já perdeu, já perdeste a mente do cliente. Porque tudo que ele pensa é, está muito caro. E tudo que você disser a seguir, ele não vai conseguir captar. Inverte e começa primeiro a falar, ok? Do porquê que ele precisa desses serviços. Bata um pouco na dor, usa perguntas, ok? Perguntas de implicação. Eu posso, inclusive, fazer aqui um vídeo, se vocês desejarem. Deixem nos comentários, tá bom? Se vocês quiserem. São perguntas imprescindíveis a fazerem em uma reunião, tá bom? Ok? Então, o que é que vocês fazem? Depois de você recolher tudo isso, você agenda. No momento da apresentação da proposta, você vai explicar as características de todo o serviço, o produto, como você vai agregar valor, como é que ele vai parar de sofrer, relembra ele das dores que ele mesmo partilhou contigo e em como é que isso é a solução para ele parar de viver esse tipo de problemas. E só no fim, depois de ele validar que sim, eu entendi, está esclarecido, eu realmente quero muito avançar. Quando ele chegar nesse ponto, você mostra o número. A probabilidade de ele não olhar para preço e olhar para valor é grande. E essa é a jogada. O vendedor B2B não vende preço, é valor agregado. Tudo tem preço, mas nem tudo tem valor. Você precisa de ser capaz de transmitir ao seu cliente que o que você vende tem valor, não é preço. E aí vocês depois vão conversar se ele pode ou se não pode. Aí já é uma questão meramente de disponibilidade orçamentária, de caixa. Já não vai ser sobre estar muito caro. Ele sabe que o preço está certo. Só que ele é que não tem o dinheiro naquele momento e vai arranjar uma forma de dialogar contigo. Tá bom? Por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo.